Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche. Eu tenho um sonho, confesso que se for da vontade de Deus e que tudo conforme aconteça para o bem, prospere para o bem, que o Flamengo tenha o seu estádio próprio, né? E só abrindo um parênteses aqui, que eu vi alguém que comentou sobre a oportunidade do Flamengo fazer o estádio para Deodoro, e a pessoa achou absurdo, inclusive foi em entrevista aí um dos grandes podcasts, e não, absurdo, porque é longe, não sei o quê. Enfim, meu amigo, tem estação de trem. É longe do Lisboa, né? É longe do Lisboa, né? Exatamente, isso daí me deixa puto pra cacete, mas enfim, é meu sonho, inclusive, se fizesse ali, seria incrível. Mas eu queria saber a tua opinião sobre o Maracanã, se você é a favor do estádio próprio, e caso você estivesse à frente ali, você iria buscar, né, a rentabilidade para o estádio próprio do Flamengo. Tá, eu vou começar falando pela última parte que você comentou do Deodoro, né? Quando estava essa discussão da construção do estádio do Flamengo, eu acho o Deodoro uma ótima opção, porque, em primeiro lugar, é uma região que recebeu, né, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 2016, e com isso recebeu um investimento na infraestrutura do entorno, né? Foi construída ali aquela Transolímpica, né, que enfim, permite uma via que vai permitir um escoamento mais fácil. Antigamente, se não fosse aquilo, a gente poderia ficar todo mundo engarrafado ali na Avenida Brasil, seria mais complicado. Mas com a Transolímpica e a Avenida Brasil, quer dizer, eu acho que você tem um acesso mais fácil do que seria em outros tempos. E, além disso, quer dizer, você tem parte do problema resolvido, né? Porque é uma região em que, enfim, recebeu os Jogos Olímpicos. Então, eu acho o Deodoro uma excelente opção. Eu acho o Deodoro uma excelente opção, porque ele está próximo de uma região, ele vai ser para o conjunto da torcida do Flamengo, não para o conjunto dos nobres, meus colegas, meus pares de conselho lá do Clube de Regatas do Flamengo, que moram todos, ou quase todos, no entorno da sede. Mas para essas pessoas também não é difícil ir, porque todos têm carro, todos podem fretar ônibus, todos podem ir. Enfim, é uma dificuldade alguma de acompanhar o Flamengo. Então, se fosse o caso de ter um estádio próprio, eu acho que o Deodoro é uma opção, sinceramente, a ser considerada. Porque é dentro da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, é um lugar de alta densidade rubro-negra, não tem por que não pensar num estádio naquela região ali. Em relação ao Maracanã, e aí eu disse isso na campanha várias vezes, e repito e vou repetir sempre que for perguntado sobre isso. Enquanto o Maracanã existir e fizer parte da tomada de decisão da construção ou não de um estádio novo comparado à existência do Maracanã, esse estádio não vai sair. Ou dificilmente vai sair. Porque o Maracanã está lá, o Flamengo joga lá a vida inteira, conquistou seus principais títulos lá, tem uma relação afetiva com o estádio. É um estádio que não vamos conseguir construir, não vamos conseguir reunir um estádio com tantas características interessantes do ponto de vista da inserção com a cidade, porque o estádio tem metrô na porta, tem trem na porta, ele está numa região muito central, porque ele está perto do centro da cidade, né? Ele está perto da rodoviária, ele está perto dos dois, relativamente perto, né, dos dois aeroportos da cidade, quer dizer, enfim, tem problema de estacionamento, mas está lá há tanto tempo que as pessoas também já aprenderam a conviver com isso, né? Enfim, então o Maracanã apresenta, fundamentalmente está pronto. Quer dizer, só se gasta a manutenção para jogar lá. Então não é fácil a gente pensar na construção de um estádio enquanto o Maracanã estiver lá. E eu dizia na campanha, para você ver como é que são as coisas. Quando a gente começou a fazer a campanha, né, que foi no início de 2021, eu dizia, bom, pelo menos quando chegar lá no final, na época da eleição, que foi em dezembro, essa questão já vai estar resolvida, porque até lá o Estado do Rio de Janeiro já vai ter feito a licitação, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, estou falando aqui em tese, mas no momento da eleição já vai estar definido diferente.
Pois bem, chegou a eleição em dezembro de 2021 e a questão da provisoriedade no Maracanã permaneceu, né? E aí eu imaginei, bom, tudo bem, mas isso vai se resolver no próximo ano. Não se resolveu, né? Já estamos em 2023, a ideia era de que tivesse um edital, estivesse aí acontecendo, e nada disso está. Essa questão continua emperrada, e já começa a trabalhar num cenário em que o próximo presidente do Flamengo, se tivermos eleição ano que vem, vai ser perguntado sobre isso, essa questão não vai estar resolvida ainda, né? E o que a gente precisa ter claro é que para o Flamengo construir um estádio, isso não é uma coisa trivial, né? Em primeiro lugar, o Flamengo tem bastante dinheiro, mas não é o suficiente para construir um estádio. Ele precisaria de financiamento, né, para poder construir esse estádio. E dependendo de como viesse esse financiamento, ele talvez sacrificasse, o Flamengo tivesse que fazer escolhas, né, sacrificar investimentos no seu futebol para a construção do estádio, se ele precisasse aportar recursos próprios, né? Ou, ainda que não diretamente, mas talvez indiretamente, como abrindo mão de receitas futuras de bilheteria, como aconteceu com alguns clubes. Então, a construção do estádio, a gente precisa alinhar aí alguns chakras, né, para que isso possa dar certo. A primeira coisa que a gente vai precisar é encontrar um parceiro disposto enfim, comprar esse projeto junto com o Flamengo, entendeu? Não faz sentido o Flamengo ser dono do concreto tijolo lá do estádio. Isso precisa ser de um parceiro, como é, por exemplo, no caso do Palmeiras, com a W Torre, como é no caso do Grêmio, com a Arena, como é no caso do Inter, que já era seu, mas enfim, construiu uma empresa lá para operar o estádio. A maioria desses estádios novos, né, foram feitos dessa forma. Quem tentou fazer sozinho com recursos próprios foi o Corinthians, e o resultado não foi bom, né, de forma nenhuma. Então, a gente vai precisar encontrar esse parceiro, né, que também não é fácil. Agora, do jeito que as coisas estão caminhando, quer dizer, se o Maracanã, dependendo de como for o resultado dessa licitação, talvez o Flamengo tenha mesmo que construir seu estádio próprio. E aí a gente passa para a etapa 2, né, desse questionamento, né? Esse estádio precisa ser grande, não pode ser do tamanho do Maracanã. O Maracanã está pequeno hoje para a torcida do Flamengo. Esse estádio precisa ser rentável. Esse estádio precisa, enfim, ser receptivo à torcida do Flamengo como um todo. E precisa, enfim, ficar pronto o quanto antes, né? O que eu vejo dentro dessas premissas de um estádio realmente grande, que possa ficar pronto rápido, que seja acolhedor da torcida do Flamengo e tal. Ao contrário desse podcast aí que você ouviu, eu acho que hoje Deodoro é uma opção bem interessante para essas premissas aí, se eventualmente a gente tiver que construir um estádio. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.